Boa noite, queridos. Deus abençoe. Que bom que você veio. Que bom que você está aqui. Vamos orar? Glória a Deus. Ó, todo mundo levantou, então vamos de pé. Pai, nós te louvamos, te agradecemos. Obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias, pela tua fidelidade. Senhor, que tu possas de fato conceder uma unção, uma graça específica sobre as nossas vidas. Nós queremos te louvar pela tua fidelidade, na autoridade do nome de Jesus. Aqueles que ainda estão chegando, Senhor, que o Senhor possa trazê-los com segurança, que o teu Espírito Santo possa conceder a cada um de nós, nessa noite, aquilo que o Senhor propôs de antemão, Senhor, para essa noite nas nossas vidas. Nós estamos aqui sendo fundamentados pelo poder da tua palavra e nós queremos nos tornar pessoas melhores em tudo aquilo que somos, em tudo aquilo que produzimos para o Senhor. Por isso, fala conosco nessa noite, no nome de Jesus, amém. Queridos, nós falamos com vocês na semana passada, né? Foi a nossa primeira semana juntos e hoje nós teríamos a Antônia aqui, a Antônia, diretora lá do Colégio Presbiteriano. Ontem ela ficou muito mal, está com uma gripe muito forte e está sem voz, perdeu completamente a voz. Aí ela fez contato com a Marisa e pediu para a gente inverter. Ela falou assim, não tenho condições de falar, comecei uma medicação, estou muito mal, então eu vou falar com vocês hoje de novo, vou adiantar a aula da semana que vem. Depois, na hora de nós produzirmos os materiais, aí a gente coloca as aulas na ordem certa. Eu vou falar sobre o que eu iria falar com vocês na última semana, para a gente poder alinhar os finalmente. Até fica meio assim, queria que você tivesse paciência, tá bom? Porque, obviamente, muitas coisas eu também iria fazer uma gestão do que, para montar a aula, né? Eu ia fazer uma gestão daquilo que eu iria ouvir dela. Como eu não estou podendo ouvi-la, então nós vamos sintetizar em algumas coisas a respeito de algumas conclusões que nós percebemos aí do todo, ok? Vamos lá? Então, eu não sei se a Marisa enviou para vocês, chegou no grupo aí? Está aula 3 aí. Por que está aula 3? Porque eu estava preparando essa aula para a semana que vem, então só para você sintonizar aí, ok? Tá bom, na semana passada nós falamos de um aspecto da vida cristã que antecede qualquer posição ou ministério na igreja. Vimos sobre a vocação e o ministério e de maneira mais específica sobre a consciência da vocação, usando como base as experiências de Paulo com as igrejas, principalmente em Atos capítulo 20 e 24. Bom, primeiro, Paulo não era um voluntário. Segundo, ele se abnegou de muitas coisas. E por último, vimos que a paixão pelas coisas de Deus sempre estiveram presentes em toda a sua trajetória. Então, um pano de fundo daquilo que nós falamos na semana passada, agora nós teríamos, de fato, né, uma posição assim mais panorâmica e mais geral pela Antônia, de como nós lidamos com os ministérios na casa de Deus, na perspectiva de uma pessoa que trabalha dentro do sistema, né? Porque ela é diretora de uma escola de princípios, educação por princípios, e também trabalha com uma galera muito semelhante a nós, né? Pessoas não só voluntárias na igreja, mas trabalha de maneira direta com professores, pessoas formadas dentro daquilo que a gente tem proposto como inclusão. E eu queria que você pudesse, então, nesse tempo de conclusão, entender algumas coisas. Eu vou falar de maneira geral. Por quê? Porque existem coisas que nós ainda estamos estabelecendo. Eu tive uma conversa com a Marisa, perguntei para a Marisa como anda desde a nossa última reunião. Eu tive uma reunião de capacitação com algumas pessoas que já estavam no ministério. Eu acredito que alguns meses atrás, não sei precisar exatamente o mês, mas a Marisa falou que de tudo que nós conversamos com vocês, vocês melhoraram assim nas coisas que estavam pendentes praticamente de 80% a 90%. Então muitas coisas já foram estabelecidas nesse período. E aí eu falei para a Marisa, então as conclusões gerais, eu queria de fato, né, reconhecer aquilo que melhorou, mas eu queria pontuar algumas coisas que ainda a gente tem projetado e sonhado para o ministério. Então vamos falar um pouquinho a respeito da função
que nós esperamos de cada um de vocês para que a gente possa trabalhar as equipes, os professores, os apoios, trabalhar a própria coordenação. Ao falar de coordenação, o que acontece, amados? Quando nós estamos em equipes ou quando nós estamos trabalhando em alguma função dentro do ministério na igreja, é muito comum que as pessoas que estão na coordenação, elas não sofram algumas intervenções. Por quê? Porque nós, em confiança nas coordenações, nós deixamos que a coordenação vá seguindo e a gente presta conta, às vezes, de maneira assim, muito objetiva sobre alguns pontos. E eu queria colocar para vocês a visão da comunidade em relação à coordenação da igreja em todos os sentidos. No caso de vocês, a coordenação geral do Kids está nas mãos da Marisa. Então, esse primeiro momento, falando da coordenação geral, o que se espera da coordenação geral? O que você vai ter nessa lista aí agora é uma salvaguarda para vocês que estão servindo debaixo da coordenação geral. Porque é assim, olha, a mesma posição que a coordenação geral tem de cobrar cada um daqueles que estão servindo nos ministérios, aqueles que servem nos ministérios também esperam algo da coordenação geral, ok? Então, eu quero colocar para vocês o que vocês devem esperar e até mesmo cobrar da coordenação geral, tanto da Marisa enquanto coordenadora, da mesma forma de nós como pastores e presbitério, ok? Então, o que se espera da coordenação geral? Vamos lá. Que essa liderança seja submissa ao Senhor e tenha autoridade junto à equipe. Parece que são coisas simples, mas vocês vão ver que as coisas que nós pontuamos, elas têm assim, na relevância da caminhada diária do serviço de vocês, é muito importante. Por quê? Porque a liderança geral, às vezes nós estamos debaixo dela e nós nos perguntamos, mas a liderança está se submetendo a quem? Em linhas gerais, a Marisa fala isso com a gente, faz isso com a gente, por quê? A quem ela responde? Será que é alguma coisa da cabeça dela? Então, que vocês tenham total liberdade sempre para entender que a coordenação geral de vocês está respondendo a outras coordenações, ok? Nem tudo que a Marisa planta e implanta no Ministério Kids são coisas que surgem da cabeça dela. Muitas coisas, como coordenadora geral, ela busca bases, busca ferramentas, capacitação, estuda sobre, e aí ela traz para a gente, para que nós possamos avaliar, e uma vez avaliado, o presbitério, em linhas gerais, o presbitério dá o aval de sim ou não. Por quê? Porque tudo que a Marisa traz a respeito do Kids é confrontado com a linha que a igreja acredita dentro das perspectivas teológicas e bíblicas dessa casa. Então a Marisa também não planta e implanta qualquer coisa. Outra coisa é que ela tem autoridade junto à equipe. Por que ela tem autoridade junto à equipe? Quando um coordenador geral ou uma coordenadora não tem autoridade sobre a equipe como um todo, o desgaste entre as partes que servem é muito grande. Suponhamos que eu sou um de vocês que estou trabalhando em uma das equipes de formação e eu estou tendo um problema de relacionamento com algum irmão ou com alguma irmã no grupo. Se a coordenação geral ela não tem autoridade de intervenção nesse aspecto, eu e essa pessoa que eu tenho problema vamos nos degladiando durante o ano todo. Chega uma hora que se torna insuportável a convivência de nós que estamos servindo. Por quê? Porque a coordenação geral, ela não tem autoridade ou ela não tem uma posição sólida de confrontar e resolver esse conflito. Então, o que nós esperamos da Marisa? Nós esperamos da Marisa, que é a coordenadora geral, que ela tenha autoridade de intervenção sobre qualquer uma das coisas que nós vivemos servindo as crianças e as famílias. Para que isso possa evitar todo o desgaste e toda a questão disfuncional nos relacionamentos de equipe e nas salas. Espera-se isso dela. Pastor, em outras palavras, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: se você tem percebido algum tipo de problema, que você já falou com um amiguinho da sala, com a amiguinha da sala, com o apoio, com o professor, e a coisa não se resolve, vocês têm o direito de cobrar a Marisa. Falar, Marisa, você sempre nos cobra, mas agora é hora de nós cobrarmos você. Não
é mais possível seguirmos assim. Porque a sala está problemática por conta da posição dessa pessoa. Essa pessoa, ela não consegue entender, ela não consegue compreender com tudo que nós aprendemos, com tudo que nós ouvimos. Se você não intervir, nós não conseguimos mais. Então, vocês têm um respaldo daquilo que a Marisa deve ser com vocês, uma vez que ela está coordenando, ok? O que mais que nós esperamos da coordenadora geral, ou do coordenador? Que honre não somente ao Senhor, mas também os seus liderados. O princípio de honra, queridos, na comunidade, ele sempre foi ensinado nessa perspectiva. Muitas comunidades ou igrejas ensinam quase sempre o princípio de honra de baixo para cima, mas nunca de cima para baixo. Onde você quer chegar, pastor? Eu quero chegar ao seguinte, olha, a mesma proporção de honra que todos nós podemos prestar a um líder nesta casa, o líder também tem que prestar a nós. Os que estão servindo lá embaixo da escala merecem os mesmos princípios de honra. Então espera-se da coordenadora ou de um coordenador geral que ele sempre honre qualquer tipo de pessoa que está dentro do ministério servindo em qualquer função que seja. Porque não pode haver desonra, autoritarismo, humilhação, não pode. Então, uma vez que uma situação, possa acontecer dentro de uma coordenação nesse sentido, todos os que estão servindo, que no caso somos nós, todos nós que estamos servindo, nós temos um respaldo da estrutura do esqueleto do ministério que nós podemos cobrar isso, da liderança maior, ok? Espera-se também que se preocupe, que o coordenador, a coordenadora se preocupe com o estado das equipes em seus aspectos espirituais, físicos e emocionais. Pastor, onde você quer chegar com isso? Eu quero chegar ao seguinte, às vezes existem algumas coisas que nós percebemos nas pessoas que estamos liderando, como pastores, como líderes de célula, como coordenadores de ministérios. E quando nós percebemos isso, algumas pessoas, elas são muito fechadas. Elas são muito, restritas nas suas emoções, nas suas posições, na sua maneira de convívio. Então, nós instruímos a coordenação da igreja, de qualquer ministério, que quando ela percebe que algum dos membros do ministério está passando por alguma situação que tira ela de uma normalidade que ela é e tem, que a coordenação possa acessar essa pessoa. Então, se um dia a Marisa, chegar em qualquer um de vocês e perguntar, está tudo bem com você? Eu tenho percebido que alguns comportamentos não é comum em você, tal. Não leve isso assim, ok? Não se estresse com isso, não sinta que a Marisa está sendo invasiva, porque na verdade nós ensinamos nessa casa que toda a coordenação geral de todos os ministérios deve se preocupar com a vida pessoal de vocês, não no sentido de não respeitá-los, mas no sentido de auxiliá-los. Porque às vezes alguns de nós não temos com quem abrir, não temos com quem conversar, às vezes o fardo está muito pesado. E a Marisa, na coordenação geral, ela sempre vai estar fazendo esse papel e tratando dessas questões com todos, que ela possa perceber algo, ok? Então, espera também que sejam disponíveis e de fácil acesso na trajetória da liderança. Nem todos os líderes têm acesso, queridos. Eu caminho com outras pessoas até fora da comunidade e pessoas que não conseguem acessar os seus líderes, principalmente a liderança maior, que são coordenadores, pastores e por aí afora. Nós esperamos que o coordenador ou a coordenadora, que no caso agora é como a gente está ainda caminhando, nós esperamos que vocês tenham acesso livres à Marisa. O que isso implica? Implica em derrubar por terra as conversas paralelas, porque nós podemos ir direto na fonte. Um ministério, para que ele seja saudável diante de Deus, amados, nós precisamos acessar as fontes e não vivermos de maneira paralela, porque muitas coisas são ditas porque um disse que o outro disse, que o outro disse que a outra disse, e na verdade isso nunca funciona. Se nós precisamos de uma intervenção numa área específica, nós precisamos acessar a fonte de maneira direta. Então, a coordenadora, o que se espera dela? Que ela possa ser acessível a vocês, que vocês possam ter a liberdade de conversar sobre todo e qualquer
momento do ministério com ela em todos os aspectos e suas necessidades, ok? Mas se eu for falar, nós esperamos também dela que haja confiabilidade. Existem coisas que você precisa e deve acessar, porque esperamos isso da coordenação, ok? Esperamos que a coordenação também, ela possa ter todos os candidatos que desejam servir, e eles possam passar por uma avaliação específica junto aos critérios bíblicos. Quando eu falei com vocês na primeira semana a diferença entre voluntário e vocação, o que acontece? A coordenação, nós esperamos que ela tenha essa posição de avaliação das pessoas que estão servindo. Qual é a sua vocação, qual é o seu chamado, qual é o seu papel, sua personalidade, quais são as suas pendências, quais são os seus picos da vida. Às vezes você tem picos de estresse muito profundo, pico de nervosismo, pico de... Tem pessoa que é bipolar, entende? Então espera-se da coordenação que haja uma autoavaliação, não só dela como coordenadora, mas de toda a equipe, principalmente daqueles que estão chegando. Nesse caso, queridos, nós estabelecemos alguns critérios que até então eles estavam um pouco soltos, mas nós estamos fazendo isso com a diaconia, estamos fazendo com o Ministério de Música, a igreja está consolidando a sua identidade. E nós estamos agora fazendo com o Kids também. As pessoas que desejam ser inseridas no Ministério Kids, elas vão passar agora por uma avaliação um pouco mais estreita do que muitos de vocês passaram ao iniciarem, para que a gente possa de fato ver a questão de comportamento, uma série de outras coisas, ok? O que mais que se espera? Que definam por capacitação e vocação a posição e serviço da liderança e em equipes. O que nós desejamos que você entenda? Olha, em base naquilo que a coordenação está enxergando o ministério como todo, ela, às vezes, coloca cada uma das peças funcionando em lugares específicos. Então, nesse momento, nós temos que lembrar daquele texto que falamos, eu devo ter citado ele na última semana com vocês, que Jesus era o maior, colocou uma toalha nos ombros, uma bacia nas mãos e foi lavar os pés e servir os seus irmãos. Às vezes nós olhamos e fazemos uma autoavaliação de si e nós achamos que nós deveríamos estar em tal posição, teríamos que ter tal graduação dentro do todo. Queridos, a coordenação que avalia isso. Às vezes nós chegamos cheios de muitas coisas. Por exemplo, eu já sofri muito com questões assim no Ministério de Música. Só para vocês entenderem, quando a pessoa chega, a pessoa fala assim, ou alguns falam sobre a pessoa, pastor, toca muito, mas toca muito, muito. Aí eu comecei a perceber que quando nós trazíamos a pessoa para que ela estivesse com o ministério, eu acho que eu tocava muito em quantidade de tempo e hora. Passava o dia inteiro tocando, porque não tocava nada. Entende? Só que a pessoa, do lugar que ela veio, fazendo o que ela fazia, naquele contexto, ela era a musicista, era o músico do local. Mas quando chega dentro de critérios que são estabelecidos com regras muito bem definidas, aí tem que de fato existir musicalidade. Porque se não existir musicalidade, não acontece. Lá dava certo, porque lá está tudo bem, não estou criticando ninguém. Era o modelo, era a filosofia do local que estava. Dentro do Ministério Kids, amados, assim também nós precisamos pensar, porque às vezes as pessoas chegam, não, porque lá era a tia da escolinha, porque lá era, nossa, ministrava as crianças, tal. Aí a gente às vezes cria uma expectativa a respeito da pessoa, e lá funcionava muito bem, por conta da estrutura, por conta da localização. Até a localização de uma determinada comunidade diferencia muito a maneira como nós podemos trabalhar, porque é aquilo que a comunidade deseja colocar força para trazer aquele local da cidade, aquele grupo de pessoas, uma determinada. Então o que nós precisamos entender? Às vezes pessoas que chegam e estão sendo inseridas no Ministério Kids agora, por conta de todo o tapinha que tomaram nas costas, porque lá era,
porque fazia. Aí quando você se depara com uma organização que as pessoas estão muito bem posicionadas, cada uma no seu devido lugar, fazendo o que tem que ser feito, a própria pessoa vai ganhando a consciência de que ela não é tudo aquilo. Entende? Que muitas coisas das quais ela fazia lá, aqui sequer dá para ser feito. Entende? Vamos pegar a questão da alimentação das crianças, por exemplo. Não, porque lá eu fazia suco, porque ela fazia pipoca, porque ela fazia isso, porque ela fazia algodão doce, porque... Então, aqui não pode nada dessas coisas. Como é que a gente faz, então? Lá servia esse modelo. Mas nós estamos no modelo de cozinha inclusiva, porque nós temos crianças que desorganizam. Então, tudo que foi feito lá, você pode ter o dom do serviço, mas aqui precisa ser tudo refeito. Precisamos reaprender juntos. Então, dentro desse contexto, queridos, às vezes uma pessoa que era uma estrela lá fora, a coordenação, quando recebe essa pessoa, não dá para tratá-la como estrela. Se bem que a comunidade não trata ninguém como estrela, a não ser Cristo. Amém? Porque não é uma percepção da comunidade nunca. Ok? Tá bom? Então, espera-se isso da coordenação. Então, nós precisamos entender. Se estamos sendo colocados pela coordenação numa posição específica, nos alegremos e façamos o nosso melhor. Esperamos da coordenação a implantação de novas frentes e equipes especiais. Equipes específicas. O que é a implantação de novas frentes, amados? O que a gente espera da coordenação? Deixa eu dizer para vocês, Nós temos um sonho para o futuro da comunidade e as coisas estão acontecendo todas a seu tempo. Por exemplo, eu estou linkado com algumas comunidades fora, da cidade, grandes comunidades que elas têm ministérios muito bem estabelecidos. E eu tenho olhado muito para alguns ministérios em relação às crianças. Por exemplo, eu estou com uma igreja aqui em Londrina de um pastor que eu conheço, estava conversando com ele, hoje eles já têm, dentro da igreja, eles têm a igreja Kids. Não é o Ministério Kids, eles têm a Igreja Kids. O que acontece com a Igreja Kids? Enquanto no domingo todos os pais estão no culto aqui, aí tem uma outra estrutura de igreja completa, como essa. Tudo acontece com os kids. São os kids que pregam, são os kids que tocam, são os kids que fazem a mídia, são os kids que fazem diaconia, é o kids que faz tudo. E os adultos... Obviamente, são facilitadores, estão sempre por ali e tal, mas os kids fazem todo o culto que nós fazemos para os adultos. Acontece tudo lá. Então, uma referência isso para nós, levar os kids a crescerem a esse nível. Nós estamos com uma outra igreja que eu tenho tido contato com os pastores, tenho conversado muito com eles, inclusive nós estamos implantando algumas coisas. E já vai ser uma realidade para nós aí, porque já é no céu, vai ser aqui também, nós cremos nisso. Mas o que os pastores trabalham lá em relação aos kids? Eles têm um ministério lá chamado Vale Night Ministério. É um ministério de dentro do kids. O que a igreja faz? Todos os sábados, a igreja tem uma equipe, eles têm um playground maior do que esse nosso aí. Põe maior nisso. O playground deles deve dar mais ou menos esse salão, porque a igreja já é bem estruturada. O que acontece no Vale Night? Os pais, às 7 horas da noite, deixam as crianças no Kids, sábado à noite, um ministério dentro do Kids. E os pais saem para namorar. Os pais voltam às 11h30 da noite, tem até 11h30 da noite, para pegar os filhos de volta, das 7 às 11h30, 23h30. O que acontece? Enquanto eles estão lá, então tem cinema para eles, cineminha, telão. Tem cineminha, tem pipoca, eles têm lá lanchinho, aí tem playground, aí tem tudo. Eles fazem tudo com o Kids no sábado lá, para os pais poderem sair, para ter um tempo junto e fortalecer as famílias. Entende? Então, é uma igreja que foi compreendendo o valor da família para a instituição, para Deus e para o reino. Então, o que espera-se,
da coordenação, que a coordenação ela possa também identificar ao longo daquilo que está acontecendo, olhando para um futuro, e eu oro que seja bem próximo, que nós possamos enxergar coisas das quais nós como kids, nós como ministros, possamos ter equipes muito bem fundamentadas para aquilo que Deus está nos dando. É um privilégio ver coisas assim acontecendo, não é? Legal. Vamos falar um pouquinho aí sobre os professores de equipe. Então, todas essas coisas vocês podem cobrar a coordenação, tá bom? Se a coordenação ela está falhando em algumas dessas questões aí, agora vocês já têm documentado a possibilidade de cobrar-nos. Amém? Vamos falar um pouquinho sobre os professores de equipe. Se você quiser também interferir em algum momento, falar alguma coisa, só erguer a mão aí e a gente dá espaço. Professores de equipe, o que se espera dos professores de equipe? Que coordenem, eu acho que eu coloquei 2 O aí, eu acho que eu estava digitando muito rápido, irmão. Que coordene bem as atribuições e funções da equipe e indivíduo, trazendo sempre a extrema clareza e consciência da função e direções recebidas, respeitando o espaço e as posições dos demais. Dentro da sala, queridos, nós podemos tentar responsabilizar todas as pessoas que nos apoiam, mas a responsabilidade da sala é do professor. Dentro da sala, a maior autoridade é o professor. A coordenação, inclusive, quando acessa uma sala, ela respeita o professor presente. Porque é o professor que tem o cajado nas mãos e autonomia para o exercício do ministério naquele dia dentro da sala. Não que a gente vai deixar os professores fazerem o que quiserem, caso queiram fazer algo que não é bíblico. Muito embora eu nunca ouvi isso de vocês. Vocês sempre são bíblicos, sempre estão trabalhando dentro daquilo que a igreja tem proposto, em todos os aspectos e sentidos daquilo que se chama teologia bíblica. Mas o que acontece? Espera-se que a clareza e as atribuições e as funções que são coordenadas dentro da sala, o professor tenha isso nas mãos. Então é assim, quando é liberado pela coordenação material para que a gente possa explorar esses materiais ao longo das semanas, dos meses e do ano, compete ao professor como ele vai organizar isso no seu dia de escala, dentro da sua sala, com seus apoios. Ele precisa deixar isso muito claro. Porque às vezes nós percebemos que, como nós estamos em formação ainda, os apoios eles não estão muito conectados com assim atribuições claras do professor para eles no dia. Os apoios precisam ter clareza nas funções de atribuições. E os professores são responsáveis por essa questão dentro da sala, ok? Então esperamos isso dos professores. Havendo algum tipo de dificuldade ou havendo algum tipo de, às vezes, interrogação nos professores em relação aos materiais, em relação à conclusão de alguma coisa, o professor deve procurar a coordenação antes da aplicação da aula. Ok? Enquanto está se preparando, procura a coordenação. Fala, coordenação, o que significa isso aqui? Como que é isso aqui? Não estou entendendo isso daqui. Realmente é isso que nós estamos ensinando? É isso que nós estamos dizendo? É isso que nós estamos replicando? Entende? O momento é antes, para que depois fique claro para todo mundo na sala. Tá? Que os problemas surgidos sejam atendidos e, sendo possível, resolvidos dentro da escala durante o período de serviço da equipe. Não sei se vocês perceberam, né? Mas agora todo o Kids ele está funcionando com as câmeras funcionando, né? Nós estamos já há um tempo, né, com as câmeras funcionando. Recentemente tivemos alguns problemas de ordem dentro de umas salas. Foram problemas assim bastante difíceis de gestão com as famílias. E graças a Deus, né, irmãos? Quando o problema surgiu, aí um fala uma coisa, outro fala outra, tal. Aí o pai, né? O pai pegou puxei na câmera lá. Assistimos 20 minutos de todo o momento acontecido. Aí não tem disque me disque. Ok? Então, o que acontece? Os problemas surgidos dentro da sala, queridos, nós devemos buscar como professores, e aí nós chamamos os apoios juntos,
oferecer uma solução para esses problemas antes de virarmos a semana. Porque tem coisas que acontecem dentro da sala que depois vai ser pós-sala. A família vai ter que ser chamada, nós vamos ter que conversar, aconteceu, fugiu do alcance, entende? Então espera-se que nós possamos resolver os problemas que surgem dentro do período em que a equipe está funcionando. Porque é o seguinte, na semana seguinte entra outra escala, entra outra equipe. Ao entrar outra equipe, aí as coisas vão virando bola de neve. Aí daqui a pouco nós não conseguimos tomar conta mais, ok? Que os relatórios de cada evento sejam preenchidos corretamente em caso necessário, intervenções da coordenação sejam, e caso necessário, intervenções da coordenação, escrevi 2 vezes, priorizarem as ocorrências. O que acontece? Se houver uma necessidade da intervenção da coordenação, você deve priorizar a ocorrência. O que significa isso? Significa que você tem 15 aluninhos dentro da sala, mas houve uma intercorrência muito grave com aquele aluninho. Você, professor do dia, você deve chamar a coordenação e priorizar isso. Priorizar aquele problema, aquele aluno. Às vezes é no meio da aula ainda. Às vezes você chama o apoio, professor. É o professor que é o responsável. Não é o apoio. O que nós temos feito muitas vezes? O professor está ministrando, tem uma criança dentro do trabalho e alguma coisa acontecendo, ou teve uma disfunção, uma desorganização dentro da sala, a gente acha que o apoio tem que pegar a criança, tem que isso, tem que aquilo. Quando a coisa trunca mesmo, o que nós esperamos? Nós esperamos que o responsável pela sala, que é o professor, fale com o apoio que está na sala. Dá uma seguradinha aqui, eu preciso tratar essa questão e eu vou falar com o coordenador. O professor deve acessar a criança e tratar com o coordenador de maneira imediata em alguns casos. Por quê? Porque a autoridade da sala maior é o professor. Então, se ele não intervir, muitas vezes não tem havido autoridade nos apoios em alguns momentos. E daí as crianças, quando percebem que a pessoa que está tratando não tem autoridade, queridos, eu volto a dizer, não é autoritarismo, ok? Não é, nós sabemos, né? Até porque vocês estão sendo filmados, sorriam. Amém? É a autoridade no sentido de intervenção, nós precisamos intervir. Então espera-se que o professor faça isso junto à coordenação em relação às ocorrências. Do professor, esperamos que ele possa cuidar da organização dos espaços nos intervalos para o próximo momento do Kids. Professores, é muito importante que você cuide de cada detalhe ao deixar a sua sala. Cada detalhe. De todas as melhoras que nós tivemos, que eu falei que nós melhoramos 85%, até quase 90% da última reunião que nós tivemos, 2 coisas ficaram pendentes. São as 2 únicas coisas que nós não conseguimos ainda, desde aquela conversa. Ainda é a organização de algumas coisas na sala e a autoridade dos professores em corrigir alguma coisa que se perdeu. Às vezes, trunca lá e os professores não têm sabido como lidar com a autoridade que lhes foi concedida para tratar a questão. Por exemplo, por sermos igreja, alguns professores acreditam que dar uma bronca numa criança, ela não deve jamais existir, porque nós estamos na igreja. A questão não é dar uma bronca numa criança, queridos, a questão é acessar a criança. Como professores, quando a coisa perde completamente o trilho, nós precisamos acessar essa criança. E como você vai acessar? Eu volto a usar essa palavra, com a autoridade que você tem como professor, professora que é. Ok? Por quê? Porque, na verdade, nós não temos cuidado de algumas coisas para o próximo evento. Isso serve para as coisas físicas, matéria, como serve para as crianças também. Quando nós não cuidamos do que tem que ser cuidado na sala, durante o período, para que no próximo evento tudo esteja bem, o que nós começamos a ouvir de alguns pais? Na semana seguinte ao acontecido, quando os pais vêm, a criança não quer ir para a sala, porque não resolveu.
Então, quando a gente escreve assim, olha, devemos cuidar da organização dos espaços, nos intervalos, para o próximo momento do Kids. Eu queria que você olhasse para isso e não olhasse somente para as questões de estruturas física da sala. Cuide de tudo nesse espaço e nesse intervalo de tempo. Por isso que nós temos uma semana, né, até que aconteça de novo a próxima aula, e a gente precisa tratar dessas ocorrências, se for física, humana, nós precisamos tratar com a criança e com a família para que ele possa acessar de novo. Eu comecei a perceber que algumas crianças estavam vindo e ficando no culto de adulto e não estavam mais indo para lá. Nós conversamos com a Marisa, chegamos a atender uma família, né, Marisa? Atendemos junto, aí tivemos algumas intervenções, porque a criança, como não foi resolvido o que aconteceu na sala, ela não quer mais participar do Kids. E isso eu não acredito que é o nosso propósito, né? Nosso propósito é que todos possam acessar e eles possam ser incluídos nisso, ok? Manter sempre revisados os equipamentos de segurança nas salas e no playground. Vocês me pediram algumas coisas na última reunião, hoje eu vou abrir de novo, né? Para que a gente possa conversar aí no final, mas vocês me pediram algumas intervenções. Das intervenções que me pediram, nós conseguimos avançar em boa parte. Colocamos porta nos banheiros, colocamos as salas lá, nós estamos subindo já a elétrica, que as crianças ficam desligando a luz, bebedouro, pediram bebedouro, colocamos bebedouro. Tem uma série de coisas estruturais que foram pedidas que nós estamos, né, nos ajeitando nisso. Então, graças a Deus, avançamos muito na questão estrutural. Agora a questão é o seguinte, o que tem pego? O que tem pego não é a falta daquilo que vocês estavam pedindo, agora é a falta de cuidado com o que temos. Porque agora inverteu. Eu apanhei, agora estou batendo, né? Porque era eu que não tinha colocado, agora que está lá, nós precisamos olhar para isso com muito cuidado, ok? Então, olha, cuidado com os aparelhos elétricos, eletrônicos, né, que eles não sigam ligados, isso é responsabilidade da sala, dos professores. Não coloque a culpa no apoio, ainda que o apoio possa fazer isso por você. Professor, sempre esteja antenado nisso. Até a Marisa falou comigo esses dias, né? A gente foi ver um ar-condicionado lá que a gente estava pegando ele ligado por vezes. Até eu pedi para o menino, eu falei, arranca esse botão, sério, eu pedi, arranca do controle esse botão. Tem um botão lá que é de timer. Aí, alguns, por não conhecerem, e aí a gente não pode cobrar isso de vocês também, né? Às vezes, ao invés de desligar o aparelho, apertava o botão do timer e programava. Então, você desliga, sai, daqui a pouco ele liga sozinho, porque está no timer, entendeu? Para religar. Então, por vezes, nós pegamos os ar-condicionados ligados aí. Quando é de uma sala, quando não é de uma sala é da outra, quando não é da outra é de uma. E aí eu falei, Renatão, me ajuda nisso, o que está acontecendo? Ele falou, pastor, e ele foi, até que ele conseguiu, ele falou, pastor, estão deixando o timer programado. E aí o aparelho liga sozinho, mesmo que não tenha ninguém na sala. Então, nós organizamos isso aí, ele está dando um jeito lá de isolar esse acesso do botão do timer, para a gente errar menos nisso, mas esteja cuidadoso com isso, com questões eletrônicas e elétricas dentro da sala, tá bom? Até para que as crianças, em relação a coisas elétricas, enfim, elas não se prejudiquem. Organizar a equipe de maneira específica em todas as escalas de cada mês. Que exerçam a autoridade delegada dentro da sala para redução dos prejuízos coletivos. Falamos sobre isso. Até aqui tudo bem? São coisas bem pontuais. Depois eu vou abrir para a gente conversar outras coisas aí. Vamos falar um pouquinho das equipes. O que se espera da coordenação, o que se espera do professor, o que se espera da equipe. Ok? Atenção redobrada com as vestimentas e cuidados de higiene. Nós temos a camiseta do Kids, ok? Então, principalmente as irmãs, cuidado com as calças que vocês veem, porque às vezes vêm com calças transparentes demais. Às vezes vêm com calças tão colada, que eu acredito que para entrar na calça daquela, só se subir em cima do guarda-roupa e pular dentro, assim, ó. Senão, não veste. Não veste, queridos. Nós precisamos cuidar disso. Precisamos cuidar disso.
Sabe por quê? Porque é assim, ó, diferente do culto, aqui no culto também é um problema, tá? Mas diferente do culto, por que essa observação com vocês? Geralmente os titiquinhos são, né, tudo baixinhos, né? A maioria das irmãs vive abaixando para pegar a criança, porque é pequenininho. E aí as calças são transparentes, irmãos. Às vezes, entende? Não é bom isso, não é bom. Nós estamos servindo, é preciso falar. Eu sei que é difícil falar, mas nós precisamos. Porque é assim, nós estamos num ambiente, né? Um ambiente onde nós estamos procurando dar o nosso melhor. Então, cuidado com as vestimentas e cuidado também com higiene, né? Cuidado com higiene. Você lida com crianças, cuidado com a higiene. Você é um padrão para elas, é um padrão para os pais. Cuide bem disso, tá? Hoje em dia os homens são barbudos, né? Mas que a barbinha esteja bem feita, esteja no padrão, que esteja... O pastor gosta de barba grande, está tudo certo, mas passa um talco então nesse trem. Um creme da Natura, um negócio diferente. Jeita isso aí em nome de Jesus. Tá? Fidelidade, queridos, aos horários de chegada, sempre uma hora antes dos cultos, eventos e tudo que possa, uma hora antes dos cultos, eventos. Eu acho que linkou aí com a frase de baixo, é só até evento só, tá bom? O que acontece? Nós ainda não chegamos no padrão. Nós temos o ideal do padrão, mas ainda não chegamos. Tenta cumprir isso. Faz um esforço mesmo. Olha, nós melhoramos muito, irmãos, muito, muito, muito. Mas para aquilo que Deus está nos dando como igreja, nós precisamos só mais um passinho. Eu acredito que nós estamos já na reta final. Chegue no horário. Porque qual que é a maior dificuldade? As pessoas que chegam no horário, geralmente é assim que acontece. Os que chegam atrasados, eles chegam como se as coisas só começassem depois que eles chegaram. Os atrasados têm isso, acontece muito isso com atrasados. Toda pessoa que é atrasada, quando ela chega, ela acha que ela é o start dos acontecimentos. Então ela chega assim, ó, todo mundo já orou, todo mundo já está nas funções, aí ele chega cumprimentando todo mundo. Aí abraça um, abraça outro, aí brinca com um, aí brinca com o outro, e tal, porque acha que ainda vai começar, o pessoal já está cansado de trabalhar. Entendeu? Então, ao invés de ajudar no processo, atrapalha em todos os aspectos. Então, vamos buscar, de fato, essa excelência no Senhor. Nós esperamos muito isso da equipe. Chegue no horário. E eu quero louvar a Deus, porque a maioria de vocês, a maioria, né, Marisa? Quase todos têm chego no horário, né? A maioria. Mas os poucos que ainda têm algumas dificuldades, dá uma esforçada aí, ok? Esforça um pouquinho. Eu louvo a Deus porque eu tenho irmãos e irmãs que moram do outro lado da cidade, né? Quando eles vão vir para o Ana Jacinta, eles já estão, não está nem vindo de ônibus, né? Mas está acessando empresa aérea para dar tempo de chegar. E eles chegam no horário. Eu acho tão lindo isso, irmãos, porque muitos de nós moramos aqui no Ana Jacinta, no bairro, muitos de nós. Então é facinho para nós tomar um banho correndo e vir, mas para esses irmãos, eles começam a se preparar 2h30 antes para estar aqui. E eles chegam no horário. Então, vamos respeitar isso, vamos alinhar juntos, ok? Oração juntos ao iniciarem. Nós temos enfocado nisso, porque nós temos focado nisso e enfocado isso, porque nós estamos com assim uma percepção a respeito da oração. A oração tem movimentado a comunidade. E nós firmamos os pés nisso. Firmamos a nossa percepção nisso. Nós estamos acreditando que muitas coisas estão acontecendo porque nós estamos encontrando um caminho de quebrantamento. Não tem acontecido por mim, por você, mas é porque a comunidade passou a entender um caminho de quebrantamento aos pés de Jesus. Então é assim, de quinta-feira nós temos a reunião de mulheres aí, a oração das mulheres, 7 às 8 da noite. E de quinta-feira de manhã nós temos tido uma reunião aí, Power. Não sei se vocês têm acessado as fotos lá. Muita gente tem se disposto em vir e orar.
Então, se você tem condição de estar numa dessas reuniões, esteja conosco. Mas, se você não tem condições, quando vocês tiverem o tempo de vocês ao iniciarem, iniciem não fazendo... Eu vou usar só a expressão de maneira assim a compreendermos melhor, tá? Não faça do momento do início de vocês uma reza. Porque daí faz o grupão, né? Porque nós chegamos uma hora antes, né? Senhor, vale o que eu orei ontem. Não vale o que o Senhor orou ontem. Nós estamos tentando trazer, quando a gente fala sobre esse momento de oração inicial, um clamor mesmo por aquilo que vai acontecer naquele dia. Então, eu quero desafiar vocês como equipe a começar a buscar orações mais ou menos assim. Senhor, nós estamos lidando com crianças que nós estamos percebendo que as deficiências que elas carregam, a intervenção da medicina nem sempre pode fazer. Ainda que pais gastem e se desgastem, nós precisamos de um milagre na vida dessas crianças. Então, Senhor, nós queremos clamar, e aí nós desejamos que vocês possam começar a ter tempo de oração antes, ao ponto de vocês buscarem milagres naquele lugar. É nesse nível, nessa posição que nós desejamos que vocês orem. Que a gente comece como igreja a dizer, Senhor, enquanto as crianças estão aqui, que haja uma intervenção de milagres do Senhor. Toca no cognitivo, Senhor. Toca, Senhor, nas questões que os homens e a medicina não pode. Percebe? E vocês possam, ok? Então, oração juntos ao iniciarem. Conferência da limpeza das salas e demais espaços a serem usados. Confiram sempre. Porque é assim, ó, se vocês chegarem, conferirem e estiver tudo ok, tudo certo, vocês têm tempo para orar, entendeu? Então vocês vão conseguir desenvolver um tempo de oração sem preocupação de, olha, eu tenho que ir lá porque eu vou arrumar isso, porque já está ordenado. Então confiram sempre quando chegar. Buscar auxílio da liderança do dia ou da diaconia caso alguém passe mal. Por exemplo, se alguém passar mal lá, você sabe o que fazer com a pessoa? Todos sabem o que fazer com a pessoa que passa mal lá no Kids? Qual sala vocês usam para socorrer alguém que está passando mal lá? Há uma estrutura lá para que vocês possam atender uma pessoa que teve uma queda de pressão, uma pessoa que passou mal de alguma forma, de alguma ordem? Quem são as pessoas que estão conectadas lá, que estão debaixo de uma lista, que são enfermeiros, enfermeiras, médicos, que podem auxiliar no processo? Porque é assim, queridos, às vezes nós demonizamos as coisas, achamos que a pessoa está endemoniada, não, está passando mal porque está debaixo de um contexto, né, um clima espiritual, o clima da igreja. Às vezes não tem nada de demônio, queridos. Às vezes a pessoa está tendo um pico de, né, às vezes pressão alta ou pressão baixa, às vezes a questão de glicemia, a pessoa é diabética, nós precisamos entender tudo isso. Então, não só as crianças, a equipe, familiares, às vezes chega um familiar lá, vai entregar a criança, vai entregar, passa mal, desmaia no balcão lá, o que nós fazemos? Entende? Então, nós precisamos buscar auxílio da liderança, porque assim, nós falamos com a diaconia agora, e nós demos todos os caminhos para a diaconia servir em todos os aspectos nesse sentido. Então a minha sala aqui, ó, dentro do culto, aconteceu dentro do culto, a minha sala já fica todos os domingos preparada para receber alguém que passou mal. Se uma mãe deseja amamentar agora, já está avisada a diaconia, a mãe vai amamentar dentro da cafeteria, porque a cafeteria fica fechada durante o culto, então é espaço para a mãe amamentar. Então nós precisamos entender todas essas coisas como equipe. A equipe precisa funcionar, se alguma coisa fugir das mãos, ok? Então, todos esses passos, nós estamos tratando com a coordenação e com a diaconia para que todos vocês possam ter acesso. Passou mal lá, a gente tem que ter o lugar de refúgio. Então, qual que é o lugar de refúgio? O melhor lugar é o lugar que está liberado. Então, durante o momento, se as crianças estiverem no playground, se passou mal, uma das salas vai estar vazia, porque as crianças estão no playground. Nessa sala, a gente atende os primeiros socorros, porque nós não temos uma sala específica lá sobrando. Se todas as crianças estiverem dentro das suas respectivas salas, o playground vai estar vazio. Então, atende a pessoa no playground, às vezes acomoda ela, coloca uma cadeira, se precisar até, ok?
nós estruturamos, chama as pessoas que são devidas, vê quem tem capacidade, e nós vamos deixar todos esses nomes, né, Marisa? Por exemplo, nós temos a Lúcia, nós temos a Duda, quem mais nós temos? Precisamos encontrar as pessoas que são capacitadas, ok? Que são enfermeiros, enfermeiras e da área médica, ok? Tá bom, nós vamos encontrar e vamos deixar toda essa lista para vocês através da coordenação. Comprometimento com as escalas e horários definidos. Não vou chover no molhado, tá bom? Precisamos ser comprometidos com isso. Até aqui tudo bem? Não quero que dê sono em você, hein? Se é que já não deu, mas eu quero que a gente entenda, tá? Recepção. O que se espera de quem recepciona? Coisas simples, queridos, mas que às vezes não são percebidas ou dado o seu devido valor. Em dias de chuva, que estejam atentos, pois temos riscos maiores com a segurança das crianças. Vocês perceberam no domingo agora, né? É quase um parque aquático. Nós estamos com um problema, né? Eu não quero colocar o problema aqui de inundação que nós estamos tendo, porque na verdade é além de uma questão estrutural. Então, como nós estamos com vídeos, tal, né? Está sendo gravado, eu não quero expor algumas coisas, mas nós estamos com um problema que estamos tentando resolver esse problema em relação ao nosso parque aquático. E o que eu preciso de vocês? Já que nós não estamos conseguindo resolver por algumas vias rápidas e práticas, nós precisamos de muita atenção de vocês. Uma criança escorrega, quebra o braço, quebra uma perna, um adulto, ok? Então é assim, atenção redobrada. E de quem que é essa atenção? Essa atenção é da recepção. Porque dentro das salas, às vezes, a organização de nós trazermos segurança, mesmo que as coisas estejam meio molhadas, dentro das salas ainda não se tornaram um rio de águas vivas que fluem como no pátio. Ok? Então uma criança sai correndo para o pátio, aí é problema. Sai correndo para a recepção, é problema. Tá bom? Então esperamos isso de vocês que estão na recepção. Uma excelente recepção aos adultos e crianças no início e no final dos cultos e eventos. É uma característica de muitos ministérios, amados, chamados-se ou denominados ministério de recepção. Eles recepcionam muito bem, mas despedem muito mal. É uma característica dos ministérios, sabia disso? Porque se preparam só para a recepção, mas não se preparam para a abordagem final, a hora que os pais estão indo embora, que as crianças estão indo embora. É quase que assim, vai com Deus. Cumprir mais um dia. Não podemos agir assim. Tal a energia, né, e a entrega que nós temos na recepção quando eles chegam, a alegria, o sorriso, o bem-vindo, nós precisamos fazer isso no final de todas as coisas. Então, equipes, principalmente da recepção, se você está nessa escala, quando estiver, coordene isso muito bem. Seja mesmo, né, aquela pessoa que as pessoas, os pais, ao buscarem as crianças, porque às vezes é uma loucura, né? Parece que está indo buscar em escola pública. Vira um tropel, um griteiro. Então, nós precisamos coordenar mesmo. Todo cuidado, toda gentileza, todo sorriso, toda entrega, toda ordem. Está ordenado lá, Marisa? Tá? É isso aí. É isso aí. E sempre com um sorrisão. Ó, o Duzão da recepção, o Duzão está dando risada assim, ó. É nós, ele está falando. Então, terminem assim, ok? Atenção aos inscritos atenção às inscrições e baixa delas em relação às crianças do dia. Algumas pessoas às vezes levam o cartãozinho embora ainda. Eu não sei como que ele consegue pegar a criança se ele levou o cartão embora. Está havendo ainda. Então nós precisamos ter muita atenção nisso. Não podemos de jeito nenhum, às vezes, deixar isso passar desapercebido, ainda que seja um só cartão, ok? Porque se passa desapercebido e depois acontece alguma coisa, como que a gente justifica isso? Porque o cartão nem foi devolvido,
A gente pode ter algum problema com as famílias depois, tá bom? E às vezes a recepção no final ela está excelente, ela está boa, mas eu acho que por conta do momento, às vezes até entrega com um sorriso, com um abraço, com tudo tal, mas esqueceu de pegar o cartãozinho. Então, não pode. Fala depois, não, nós vamos pendurar seu filho no cabide aqui, você vai buscar quando ele vai ficar no cabide aí. Aí quando você vier com o cartãozinho, eu perdi, clona outro lá e traz, porque não sai daqui, vai ficar no cabide. Tá bom? Porque é um problema isso daí. Coloquei aqui também. Não, mas muito bom, foi bom você colocar, tá bom? Cuidar para que animais ou pessoas desequilibradas, fora da consciência, adentrem o kids e causem desordens. Nós temos um problema, irmãos, que é um problema ainda de gestão por conta da alocação compartilhada do estacionamento. Principalmente no período da manhã, pessoas que não são da comunidade, não têm a ver com... são civis. A pessoa vem comprar algo, né, no estabelecimento aqui ao lado e ela usa o estacionamento, porque o estacionamento no período da manhã é usado pelo estabelecimento. Cuidado, porque às vezes, né, vem uma pessoa que está alterada, uma pessoa que está meio perdida e às vezes ela... Porque eu já vi, né? Eu sempre estou por aí, né? Às vezes a pessoa vem com um cachorro grande na coleira, entendeu? Um cachorro desse entra para dentro do kids, pega uma criança, pelo amor de Deus. Então são atenção mesmo. O que acontece? As pessoas que estão na recepção, se ela percebe que tem uma possibilidade de perigo, ela já tem que levantar, já dar uma encostadinha no portão, porque tipo assim, se esse cachorro escapar aqui, ele não entra. Entende? Porque às vezes é tão comum para nós que a gente não percebe o todo. A pessoa está com um Rottweiler lá, por exemplo, está lá com um Pitbull, e o portãozão está aberto e nós estamos na recepção. Porque a gente não é por maldade, mas a gente não se atenta. Temos que estar atentos, ok? Na graça, levanta, encostadinha no portão, aconteceu alguma coisa. Ou às vezes, eu já vi muitas pessoas aqui, principalmente de sábado, não deve ser diferente aos domingos, porque o domingo eu não estou lá, porque eu estou no culto aqui. Mas nos sábados, trabalhando ali, às vezes os caras vêm comprar no estabelecimento, já desce do carro mamado. Aqui, ó. Ele acha que o açougue ali, ele entra. Às vezes o cara é ignorante, às vezes você não sabe, irmão, você não sabe. Percebeu alguma coisa, vocês têm que estar apostos, ok? Recepção, cuide disso. Não permitir, então, tá? Não permitir que entrem ou saiam crianças sozinhas sem os responsáveis. Não podemos permitir isso. Primeiro, que se a criança acessou lá sozinha, ela já andou essa calçada aí sem ninguém. É um perigo isso daí, irmãos. Essa avenida é muito perigosa. Então é assim, se a criança chegar lá sozinha, também não manda ela de volta sozinha. Porque já que a gente está dizendo que não pode receber, né? Você fala, não, vai lá e busca seu pai. Aí vai a criança de novo, já passou um perigo, agora vai passar 2, né? Aí você tem que dizer, cadê papai, cadê mamãe? Ah, tá lá no culto, eu conheço papai e mamãe, mas vamos lá, pega na mão da criança, alguém da recepção, vem aqui, fala, vou ficar aqui na porta, chama o papai e a mamãe para ir levar você lá. Mãe, tem que ir lá para dar o cartãozinho, ok? Então vocês têm que fazer essa função e esse papel. Caso alguma criança saia no meio do culto ou do evento lá no Kids, buscar saber o que aconteceu e se a igreja pode auxiliar em algo. Às vezes, amados, no meio do processo, né, a criança, porque chama aqui, né, criança número 38, Kids, aí os pais vão lá. Quando é assim, então, vocês têm um porquê vocês estão chamando. Às vezes é só uma intercorrência assim, de que a criança está chorando, não quer ficar, ou brigou com o amiguinho, tal. Essas intercorrências a gente vai bem. Mas, por exemplo, existem algumas intervenções que a gente precisa que a criança saia no meio do processo, que talvez depois nós temos que ter uma atenção à família. Olha, nós percebemos que no meio da aula dessa semana, onde nós podemos ajudar nisso? Como nós podemos apoiar vocês nisso?
Nós percebemos isso, confere, ok? Então, tem algumas crianças que saem por questões muito específicas e a comunidade tem uma corresponsabilidade em ajudar a família no processo, ok? Jamais deixar a recepção sem ninguém, caso precisem sair, sempre pedir rendição. Se você está na recepção e tiver que sair da recepção para banheiro, água, qualquer coisa, para vir aqui trazer uma criança, você tem que pedir rendição de alguém. Alguém tem que ocupar o seu lugar. Alguém tem que ficar lá. Por isso que a gente sempre pede que fiquem dois lá, né, na recepção. Mas suponhamos que nesse dia o segundo deu dor de barriga nele, agora deu no você também. Você busca outro. Vai vocês dois para o banheiro, mas o outro tem que estar lá na posição. Tá bom? Nunca deixe sozinho. Caso alguém suspeito acesse os locais em funcionamento, não permitirem que adentrem as salas, avisando rapidamente o líder da diaconia e redobrando a atenção. Um exemplo, às vezes, né, a pessoa pode acessar lá e não deu tempo. Se não deu tempo, o que a gente espera da recepção? Um exemplo, lembra que eu falei, se você vê alguém suspeito ali, tal, você dá uma fechadinha no portão por conta de cachorro, ou se o cara está alcoolizado e tal. Se uma pessoa suspeita, ela já chega por ali, ela já entrou, passou do portão. Passar do portão é o primeiro nível, mas de maneira nenhuma a recepção pode deixar ele entrar dentro de uma salinha, porque daí é outra situação. Porque se é uma anormalidade, um cara entra dentro de uma salinha daquela cheia de criança, o cara pode fazer uma besteira, ou a pessoa, ou a mulher, entende? Então tudo bem, entrou ali, passou, mas agora, opa, o que nós podemos ajudar? Você vê que a pessoa está nervosa, tal, ou alguma coisa assim, deu descontrole. Não, na salinha a senhora não vai entrar. Não, na sala, a senhora quer falar com quem? Eu vou chamar. Aí o outro já chama alguém da diaconia, já chama apoio, entendeu? Mas acessar as salas, não. Pode ser um cara desequilibrado aí, pode estar armado, alguma coisa, ok? As salas, não. Tá. Consciência de que o estacionamento do Kids é utilizado pelo açougue, então nós não podemos deixar as crianças circulando no local. Todas as vezes, irmãos, eu vou sempre insistir nisso. Parece que eu estou redundante, né? Mas é que são questões muito específicas. Não libere uma criança para andar sozinha nesse corredor aqui, porque nós não temos uma grade de proteção. Às vezes você pega uma pessoa manobrando um carro e a criança vem vindo aqui, ela pula para lá. Porque a criança gosta de subir muretinha, gosta de pular, gosta de brincar. Se vocês, de fato, forem liberar uma criança para acessar, sempre dado as mãos com ela ou acompanhando elas, para acessar o salão de baixo, que é aqui. Tá bom? Não deixe as crianças acessarem o local do estacionamento. Cozinha. O que se espera das pessoas envolvidas na cozinha? Nós esperamos que a cozinha tenha líderes capacitados. Nós temos turnos das pessoas na cozinha. Então, precisa ficar claro para todos vocês que estão trabalhando em conjunto, quem são os líderes da cozinha. Vocês sabem hoje dizer quem são os líderes da cozinha? Todos sabem? Ou imaginam? A gente imagina, né? Isso precisa ficar claro. Então é assim, eu coloquei isso, né? Que eu fui lembrando de algumas coisas. O que nós vamos fazer enquanto coordenação? Nós vamos deixar os nomes afixados na parede das coordenações da cozinha de cada semana. Ok? Então, dentro da escala, por isso que é importante, irmãos e irmãs, vocês respeitarem as escalas, porque assim, nós vamos colocar as pessoas que são coordenadoras e elas vão ser procuradas quando necessário. Então está lá o nome do Marcelo, que é o coordenador de hoje, está lá o nome do Duzão, que é o coordenador do domingo que vem. Domingo, quando eu chego, eu sei, hoje é o Marcelo que está na coordenação. Eu vou procurar o Marcelo não está, eu me perco. Entende? Então, se o Marcelo não vai estar, isso precisa ser muito bem definido. Olha, irmãos, eu tive que fazer uma viagem, eu não estou na escala de domingo, então a coordenação hoje está com a Marisa, que está na cozinha com a gente, então precisa avisar a todos, para que a gente possa, porque tem que ter uma pessoa da coordenação da cozinha. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque é o seguinte, eu estou começando a ter problema de conflitos de ministério.
por não ter coordenações específicas. A cozinha, ela é usada por outros departamentos da igreja também. E por não ter uma pessoa específica com quem falar, às vezes a gente fala com quem não deveria. E aí fala com quem não deveria, é muito cacique para pouco índio. Entende? Porque todo mundo tem uma maneira de mandar e de direcionar, e aí vira uma confusão. Então nós estamos organizando isso. Tem outro ministério nascendo na igreja, chama-se Mercado Solidário. Comentei com vocês já, né? Falei alguma coisa? Para quem ainda não ouviu, nós estamos iniciando o Mercado Solidário. Nós estamos trazendo uma organização muito específica para a igreja. A gente não vai mais trabalhar com doação de cestas básicas. Nós vamos trabalhar com, agora, assistência social assistida. Muita gente diz precisar de uma cesta básica quando, na verdade, elas não precisam. Entende? Mas estão acostumadas a viver daquilo que os outros dão. Então, nós queremos também para as pessoas que de fato precisam, que elas possam ser assistidas com dignidade. E isso implica nas questões que estão acontecendo na cozinha, até que a gente possa ter uma cozinha para cada situação. Por quê? Porque em assistir essas famílias com o Mercado Solidário, existem coisas que nós entendemos que já temos, que na hora de atendermos essas famílias procuramos, mas não achamos. Por quê? Porque não existe uma pessoa que coordena a cozinha dentro do ministério em que está servindo. Então todo mundo manda, todo mundo faz, todo mundo dá ordem. Então está acontecendo um conflito de assim, ó, nós procuramos coisas e não achamos. Aí vira assim, né? Desce aqui, pega daqui, leva para lá, sobe lá, pega lá, desce para cá e depois, meu Deus, a gente está ficando doido com isso. Então agora nós precisamos, de fato, e nessa semana já estivemos intervindo com algumas pessoas, a gente precisa corrigir isso. E isso vai ajudar muito quando nós tivermos uma liderança da cozinha do Kids também. Então nós já estamos servindo na cozinha aí, como equipe, há um bom tempo. Vamos definir a liderança da cozinha. A Marisa vai nos ajudar com isso, ok, Marisa? Vamos, então vai ter os nomes muito específicos, talvez 2 lideranças seja o suficiente, né, para a quantidade de pessoas, mas aí existem a quem nós respondermos, ok? Preparação antecipada a todos os eventos que envolvem o Kids. O que se espera da cozinha? Que ela se antecipe. Porque uma das coisas que eu percebi nos ministérios que acontecem, as pessoas não se antecipam, porque elas, mesmo exercendo a posição que têm, elas deixam as coisas para fazer só quando vêm. Então elas não se antecipam. Aí chega aqui, não encontra o que fazer, aí faz do jeito que dá e que pode. Então nós precisamos que a cozinha sempre se antecipe em relação ao evento em si. Porque quando nós estamos no dia a dia, aí é fácil. Todo domingo a gente sabe, é o lanchinho, é isso, é aquilo, ok? Mas quando nós temos alguns eventos, muda completamente a configuração. Muda a quantidade de crianças, o que vai ser servido, como vai ser servido, o horário que vai ser servido, o que precisa comprar, o que não temos ainda, que precisa, às vezes, de uma doação, às vezes de... Ok? Então nós precisamos nos antecipar. O que eu quero dizer para vocês da cozinha? Se vocês precisam acessar algumas coisas, mas por conta da vida corrida e do trabalho vocês não conseguem, nós temos a Sandra, está aí, ó, a secretária da igreja. Então é o seguinte, quando eu falo em antecipar-se em relação à preparação das coisas na cozinha, nós sabemos que a nossa equipe vai servir domingo. Então eu não consigo vir aqui na igreja para ver o que tem e o que não tem, eu ligo para a secretária. Sandra, é o seguinte, olha, no domingo eu estou te mandando essa relação aqui no seu WhatsApp. Recebeu aí? Acabei de receber. Sandra, verifica para mim lá na cozinha do Kids se nós temos todos esses itens. O que não tiver, você me aponta, que daí nós precisamos correr atrás. Simples assim, você não precisa nem sair da sua casa, nem sair do seu trabalho. Você vai acessar as pessoas que estão aqui, as pessoas vão te posicionar e você vai ter uma eficiência melhor ao servir, ok? Precisamos organizar isso aí. Preparação com antecedência. Submissão à liderança do dia. Uma vez que vamos ter líderes, precisamos submeter aos nossos líderes, que se submetem à coordenação, que se submete ao presbitério, que se submete aos conselhos. Quero saber a quem o conselho se submete. Porque esses caras mandam em nós, se submete também.
Porque o conselho se submete a outro conselho que volta depois a se submeter ao presbitério. Está todo mundo mandando todo mundo aqui. Então é assim, uma hora a gente bate, outra hora a gente apanha. Então nós precisamos de submissão à liderança, ok? Engajamento no processo geral com todas as equipes. A equipe da cozinha, galera, presta atenção, galera, que serve professores e apoios. A equipe da cozinha é fundamental no processo. Então, a equipe da cozinha precisa ter engajamento com todos nós. Nós esperamos que a cozinha tenha esse engajamento, mas nós precisamos dar um passo também em direção à cozinha. Nós precisamos ter engajamento com essas pessoas. Para que as pessoas possam servir na cozinha, porque não é fácil, elas possam servir de maneira mais leve, graciosamente e com alegria no que estão fazendo. Porque às vezes nós tensionamos para eles, aí é difícil. Porque eu sei que a cozinha às vezes sofre na mão de algumas equipes, porque as equipes tensionam para eles. Então é o seguinte, eles têm o ritmo deles, eles têm a responsabilidade deles, está tudo certo, eles entregam. O importante é entregar. Eles estão entregando e fazendo o melhor. Então nós precisamos desse engajamento com eles, fazermos todos juntos no só processo. Porque o que essas irmãs na cozinha fazem, meu Deus. Ligaram o forno lá outro dia, ligaram o outro fogão e ligaram não sei o que, e eu liguei quase, foi para o bombeiro. Quando ligaram tudo. Falei, vou ligar para o bombeiro, se cada um está ligando uma coisa, eu vou ligar para o socorro. Entende? Nós vamos fazer uma cozinha enorme para vocês, industrial. Amém? Em nome de Jesus. Já estou alugando o terreno. A igreja já está alugando. Aqui do lado, É sério. Comecei a negociar hoje. Quero fazer uma cozinha desse tamanho aqui, Em nome de Jesus. Nós vamos fazer uma cozinha industrial, nós vamos servir com excelência. Tanto o Ministério Atos quanto o Kids. É bênção. Já é uma realidade nos céus, amém? Tá bom. Cuidados básicos com a higiene e a segurança de todos. A cozinha sempre observa isso, continua observando. Organização antes, durante e pós-evento. Aqui é o seguinte, estou falando de organização, mas aí agora eu coloquei os termos. Existe uma organização chamada pós-evento. O pós-cozinha é bastante complicado, queridos. Mulherada sofre, em casa também. Porque ela termina de fazer o café da manhã, ela vai lavar a louça, ela já está fazendo o almoço. Aí sujou a louça do almoço, aí ela começa a lavar e já está fazendo a janta. O pós é muito difícil, o pós. Porque o pós é a questão da limpeza de todas as coisas. Então elas cozinham, aí a panela para todo lado, é sujeira, isso, aquilo, tal. Cozinhar até é prazeroso, queridos. Agora essas outras coisas são muito difíceis. Então o que nós precisamos? Nós precisamos de uma organização nisso. O que eu sugiro? Eu sugiro que a cozinha, de fato, ela possa estabelecer a possibilidade de apoio nisso. Ok? Por exemplo, dependendo de eventos, eu sou sincero, queridos, eu queria ter tempo para tudo. Mas às vezes eu venho aí, as irmãs estão lavando uma panela tamanho dessa cadeira. Isso era serviço de homem, queridos. Era serviço de homem. Com todo respeito. Não dá. Então nós precisamos desse apoio às nossas irmãs. Porque é o seguinte, daqui a pouco vão entrar até contra mim, contra a igreja, falar, estou com ler, a cozinha da igreja que me deu ler. O que eu quero dizer? Nós somos um monte de homem barbado aqui, então tendo um evento mais específico que vai exigir uma atuação masculina no processo, não finja que não é com você. Vamos nos posicionar, vamos nos tornar uma equipe de engajamento de fato de verdade, com os pós, ok? Pós-eventos. Aliás, pós-eventos é em relação a tudo, cozinha e demais, tá bom? Zelo com as estruturas e equipamentos disponíveis. Cozinha, presta atenção, para de ligar as coisas no 220. Por favor. Só que eu não sei quem que é, e também não quero colocar um peso, porque todo mundo está servindo de coração e de verdade, mas é assim, nós já arrumamos mais ou menos uns 10 equipamentos, e já jogamos uns 3 fora, a 4. As tomadas vermelhas, elas são 220. As outras tomadas são 110, ok? Nós estamos fritando todos os equipamentos da cozinha
Comprei uma geladeira agora industrial para vocês lá na cozinha. Geladeira custa R$9.000. Uma geladeira daquelas que pega a parede inteira assim. Aí eu consegui comprar direto na fábrica, fizeram um preço excelente para nós, R$6,5. Mas são R$6.500. É dinheiro, queridos. Aquela que é toda de inox assim à frente dela, sabe? Tipo cervejeira. É para chegar até amanhã. Se Deus quiser, em nome de Jesus, não chover. Estou querendo que ela chegue amanhã. Precisamos cuidar disso. Se mandar isso aí no 220, acabou. Eu já pedi 220 para não queimar. Porque eu falei, daí se ligar no 210, mas a fábrica está num processo, ela falou 220 só daqui 6 meses. Porque a gente está numa fabricação só de 110. E a gente fabrica por série. Então o que acontece? Vai vir 110. Nós precisamos olhar para isso. Tá bom? Liquidificador já jogamos todos fora, todos foram ligados no 220. Eu não sei o que acontece. Tomada vermelha, 220, ok? Cuidado com os eletrônicos lá. Aliás, eu já acho que eu vou arrancar tudo. Não é melhor arrancar as tomadas 220? Deixar tudo 110? Mas, por exemplo, é que às vezes eu preciso ligar um freezer 220. Mas eu vou deixar só uma tampa? Ah, não, mas nós estamos usando a tampa, mas eu acho que está colocando aqui, ó. Aí faz assim, ó. Nós estamos usando uma tampa, mas está colocando aqui, ó. Aí pega a tomada e manda no 220. Tá bom, vou comprar essas tampas então, não tinha me atentado para isso. Não, coloca a tampa com choque. Aqui, ó, cuidado. Ok? Cuidados alimentares de inclusão. Nós estamos, graças a Deus, né? Graças a Deus, conseguimos, queridos, alguns convênios. Nós, por conta do mercado solidário que nós vamos iniciar, nós fechamos com várias empresas em Prudente já. E as empresas estão fazendo doações mensais, começaram esse mês. E nós estamos com muitas doações. E previstas para cada mês, segmentado, não vamos parar mais. Só que o que acontece? Por exemplo, o Kids usa? O Kids usa as frutas, ok? A gente conseguiu também uma parceria com o Ceasa. Só que o Ceasa é assim, a doação do Ceasa, o Ceasa faz a doação de coisas que algumas estão boas, outras nem tanto. Essas nem tanto precisam ser descartadas. Então é assim. O que tem ocorrido? O Ministério Atos tem buscado essas doações e eles chegam aqui sexta-feira, 9 horas, 10 horas da manhã com as doações, e o Ministério Atos tem saído daqui 10 horas da noite. Porque são só 3 pessoas, 4 pessoas às vezes 2, né, irmã? Às vezes 1, depende do dia. Então a pessoa fica processando esses alimentos, descascando, lavando, limpando, cortando, para congelar ou para colocar na geladeira, para deixar em condições de uso. Mas está sobrecarregando muito o Ministério Atos, porque está ficando tudo com eles. Aí o que está acontecendo com a cozinha do Kids? A cozinha do Kids chega, aí está tudo cortadinho, tudo embaladinho, tudo bonitinho. Até aqui deu para ser assim, né, Márcia? A Márcia está lá no Atos. Mas o que acontece? Eu queria, sim, encarecidamente, ver com as irmãs ou irmãos, porque até eu entro na roda ali, não tem essa não. Quem sabe segurar uma faquinha na mão? Quem sabe segurar uma faquinha na mão? Não sabe segurar uma faquinha, Marcelo? Ergue a mão. Sabe segurar uma faquinha na mão, pode vir ajudar, filho. Porque esse aqui, ó, faquinha, descascador. Quem sabe abrir torneira? Já pode vir, abre a torneira, sai água, você põe a fruta embaixo, lava e a gente, ok? Não precisa mais do que isso, queridos. É saber segurar uma faquinha na mão e saber abrir uma torneira. Você já consegue ajudar. Então é assim, nas sextas-feiras que a gente faz a manipulação dos alimentos para o Kids, se você puder, tá? Esteja sempre falando conosco. Nós podemos deixar sempre com a secretária os dias que nós estamos recebendo, porque agora a gente começou a ganhar muito, não tem onde armazenar. Então nós estamos, sexta sim, sexta não, é quinzenal. Então a cada 15 dias, vem aí dar uma força.
Porque assim, a gente sai daqui às vezes 10 horas da noite sem as pernas, né, Márcia? Descadeirada, né? É verdade, sem nada, é verdade. Sem digital. Saí daqui outro dia, fui passar digital ali no negócio, não deixaram entrar. O digital ficou tudo nos doces. Vem aí ajudar, ok? Então, esse cuidado aí com os alimentos para inclusão. Avisos prévios e com antecedência das reposições a serem feitas. Faltou alguma coisa na cozinha? Vocês precisam avisar sempre que deixarem o posto, ok? Faltou coisa na cozinha, falou, está faltando óleo, está faltando açúcar, não tem açúcar para o Kids. Então você sai, já avisa a secretária já vai repor isso durante a semana, porque a gente não tem condições de saber o que está faltando para vocês. Cozinha. Fechamos, estamos no último tópico. Eita! Manutenção, é muita coisa, né? Mas vocês precisam entender. Manutenção. O que se espera da equipe da manutenção? Eu pedi para o Nilmar, alguns meses atrás, criar uma equipe de manutenção para o Kids. Essa manutenção do Kids é diferente da manutenção que nós damos na igreja. Porque a manutenção que eu dou na igreja é uma manutenção predial estrutural mesmo. Então aqui a gente conserta desde parte de encanamento, elétrica, alvenaria, a gente faz tudo, porque a manutenção aqui é predial. A manutenção do Kids é diferente. O Nilmar iniciou esse grupo, mas o grupo ainda não conseguiu funcionar. Hoje eu chamei o Nilmar, amorosamente, né, Nilmar? Sorria para o papai. E avaliei com ele por que não está funcionando esse grupo. O que se espera desse grupo? Que a liderança desse grupo, que no caso é o Nilmar, até aqui, mas pode levantar outro, tá, Nilmar? Porque eu falei, nós precisamos encontrar a pessoa certa para a posição certa. Não que ele não seja, né? Mas talvez exista alguém que tenha mais capacidade para a posição do que ele, porque ele tem outras frentes. Nos ministérios já. Nós precisamos de uma liderança que seja comprometida e proativa. O que é uma liderança proativa, queridos? Parte do líder. Você viu um negócio, não precisa esperar mandar, você tem que ter uma proatividade com aquilo. Hoje eu entrei lá no brinquedão, então é assim, os esponjosos do brinquedão precisam ser trocados. Eles estão esfarelando. A maioria dos pilares lá está só no cano, já não tem esponjoso mais. Entende? Então o que é a proatividade? O líder precisa enxergar as necessidades dessas manutenções para aquilo que vai ferir as crianças e ele precisa se posicionar. Aí ele pega a equipe, marca um dia com a equipe e a equipe pode ser homens e mulheres. Porque existem coisas da manutenção da estrutura do Kids que é muito fácil para mulheres também ajudarem, ok? Vou te dar um exemplo. Eu passei esses dias, eu e minha sogra, dentro daquela piscina de bolinha, um bom tempo do dia, com uma série de coisas para fazer, mas eu não poderia deixar para trás, tirando bolinhas que quebraram no meio. Meia bolinha só, e elas ficam pontiagudas e machucam as crianças, porque elas quebraram. Então, isso qualquer mulher faz, qualquer irmã faz. Entra dentro da piscina de bolinha, tira as que estão quebradas. Compra mais, a gente coloca as novas lá. Entende? Vai colocar os esponjosos lá. O irmão que está coordenando isso, que coordena a equipe, pode vir mulheres. Porque é colocar o esponjoso assim e passar em forca-gato, que é aquela fitinha Hermes. Qualquer pessoa faz isso. Nós só precisamos de uma equipe que funcione, ok? Nós precisamos olhar para isso. Por exemplo, aí já tem que ser um olhar mais criterioso, mas ver coisas a respeito da segurança, dos cuidados de cada sala. Às vezes, nós temos crianças, né, que eles não têm noção, às vezes pela idade, às vezes pela deficiência que carrega. Nós temos móveis pontiagudos. A gente não tem tempo de ver tudo. E aí, percebe-se na sala, porque está lá funcionando a pessoa que está dentro do ministério, está lá na prática diária de cada domingo, de cada evento, ele percebe que aquilo é um risco. Então, ele precisa coordenar isso para a gente, ok? Então, basicamente, eu preciso que esses cuidados gerais em relação a todas as salas e ao playground possa ser visto por vocês. Que vocês possam nos ajudar nisso e que a gente possa fazer esse Ministério de Manutenção funcionar. Tá bom? Revisões periódicas para que a gente tenha uma prevenção e não uma correção. Terminamos da minha parte. Vou abrir alguns minutinhos, caso vocês queiram colocar alguma coisa. Essa aula
Eu queria ter pego coisas da Tereza, como disse, né? Mas essa era para ser a última, então não pude pegar nada do que ela vai falar. Dei uma repaginada e uma revisada em tudo que a gente está vivendo. E queria ouvir vocês, se há alguma dúvida ou alguma sugestão das questões práticas daquilo que nós estamos vivendo. Nós ainda temos 5 minutos para terminar o nosso tempo. Dá tempo da gente responder algumas perguntas. Pensarmos algumas coisas juntas. Se tiver algum voluntário para manutenção, o Nilmar diz que já inclui lá, ok? No grupo. E você que está com o nome lá, porque os que estão aí, você dá um joinha lá, ele vai saber que está. E os que estão, se desejarem não continuar, fala para o Nilmar também. Fala, irmão, não desejo seguir, né? Estou focado em outra coisa, porque daí o Nilmar já limpa o grupo, ok? Vamos lá. Questões? Alguma coisa que vocês queiram colocar? Alguma coisa a observar? Alguma coisa a pontuar? Não? Tudo ok? Então vamos orar. Coloque-se em pé. Semana que vem, queridos, de fato e de verdade, teremos a Antônia aqui, ok? A Antônia, ela vai falar do dia a dia lá, como diretora do Presbiteriano, e como ela lida com as crianças e com a equipe, e quais são os maiores desafios para ela como diretora na organização à frente de tudo. Então, se Deus quiser, ore por ela para que ela esteja bem, para você não ter que me ouvir de novo. Tá bom? Oremos. Pai, nós te louvamos pela tua fidelidade e te agradecemos. Demos uma revisada, Senhor, em todos os aspectos funcionais. Algumas coisas foram melhoradas, outras passaram ainda, Senhor, desapercebidas por nós, mas agora estamos estabelecendo. Que o Senhor possa nos ajudar nesse processo todo. Obrigado pela vida de cada pessoa, obrigado por aquilo que nós estamos, Senhor, sendo lapidados para que as famílias possam ser, Senhor, incluídas no processo da igreja e na sua vivência prática e diária. Nós queremos orar por cada professor, pela coordenação, queremos orar por cada apoio, queremos orar por aqueles que estão chegando, Senhor, aqueles que estão se envolvendo. E nós profetizamos, Pai, que o Senhor possa de fato trazer uma graça específica para cada posição que tem sido ocupada. Senhor, nós oramos agora pela Antônia, ela nos pediu oração, que o Senhor possa cuidar dela, que ela se recupere, Senhor. Ela não pôde estar pela enfermidade que a acometeu, mas nós declaramos, haja cura na vida da tua filha. A abençoamos, somos eternamente gratos, porque ela aceitou o convite para estar conosco, e que na quinta-feira que vem ela possa, Senhor, estar aqui cheio de saúde, ministrando e compartilhando tudo o que o Senhor quer nos ensinar. Pai, assim nós te louvamos e despedimos os teus filhos debaixo dessa graça, a graça do seu Santo Espírito, na autoridade do nome de Jesus, a quem oramos. Amém e amém.